Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o programa Daqui para Frente. Nosso tema hoje é: qual é a palavra-chave numa eleição? Qual é a palavra-chave numa eleição? E eu quero começar comentando um versículo bíblico que está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4, e o versículo também é 4. Então, Mateus 4:4 diz assim: Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é decisivo para nós cristãos desde sempre. O que é prioritário? O que é prioritário? A nossa necessidade imediata ou a verdade que vem de Deus? Os fatos, as coisas que realmente nos contam a realidade, a vida, como ela o é de fato. Sim, porque a ideia é que tem de haver um motivo para qualquer ato, para qualquer tomada de decisão, para qualquer movimento. Tem de haver um motivo. Para nós, cristãos evangélicos, é a verdade, é a palavra de Deus, é aquilo que Deus disse sobre uma determinada coisa, é aquilo que Deus disse sobre uma determinada situação, um determinado evento, uma determinada proposta, uma determinada possibilidade, uma determinada opção. Então a gente está sempre procurando a palavra fidedigna de Deus para nos orientar, para dizer para a gente para onde ir e também para gabaritar o que se nos é apresentado. Por exemplo, nesse texto em que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, o diabo estava oferecendo para Jesus a possibilidade, ou estava tentando Jesus, para que ele transformasse pedras em pães, uma vez que ele estava com fome, com muita fome, haja vista que ele havia ficado 40 dias sem comer lá no deserto, aguardando pelo embate contra o diabo. Não que ele tivesse ido para fazer jejum, ele foi para enfrentar o diabo, mas o diabo esperou 40 dias para chegar, ou demorou 40 dias para chegar. Bom, faz até sentido, porque a única fraqueza que Jesus tinha era o fato de que o corpo dele era tão mortal quanto o de todos os seres humanos. Portanto, um corpo que precisa de alimento, precisa de vitamina, precisa de suplemento, precisa de um montão de coisa. Então o diabo foi demorando, na expectativa de encontrar Jesus enfraquecido, fisiologicamente enfraquecido. Isso é com muita fome, com muita necessidade gritante diante dele. E quando chegou, estava mesmo, Jesus estava com fome. 40 dias sem comer, ele estava com fome, não era pouca não, era muita fome. E aí então ele sugeriu que ele desse ouvido ao diabo e transformasse as pedras em pães. E aí Jesus diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, você não vai me corromper, eu não vou ouvir você, não importa se o que você está dizendo possa ser a resposta para a minha necessidade imediata, ou para a minha aparente necessidade imediata. Não. Eu tenho um compromisso com Deus que é anterior a mim mesmo. E, portanto, eu aguardo a palavra de Deus. Enquanto Deus não me disser, eu espero. E esse é o uso da palavra-chave na vida. A palavra-chave na vida de um cristão é a palavra de Deus. É baseado nisso que a gente toma a decisão
sobre o que vai fazer na vida, sobre o lugar onde a gente vai trabalhar, sobre a vida que a gente vai levar, sobre como a gente vai ganhar a vida, sobre como nós vamos nos relacionar com as pessoas, com que pessoas nós vamos nos relacionar. Enfim, a palavra de Deus norteia todos os nossos atos, todas as nossas decisões, tudo aquilo que está diante de nós e que exige de nós uma decisão. Muito bom, nós estamos agora diante das eleições. As eleições estão aí, é um dever cívico, é um direito, obviamente, mas também é um dever cívico, sim, porque todos nós temos de nos responsabilizar pela nossa cidade, pela nossa sociedade, pelo nosso país, pela nossa história, pelo destino político das nossas cidades, dos nossos estados, do nosso país. É um privilégio votar, é um direito votar, sim, mas também é um dever. O dever de escolher bem, o dever de escolher bem o vereador, a vereadora, o dever de escolher bem o prefeito, a prefeita, é o dever de escolher bem o candidato que pretende nos representar, seja no legislativo, seja no executivo. Muito bem. Quando a gente vai tomar qualquer decisão na vida, a gente presta atenção no quê? Como cristãos evangélicos, a gente presta atenção na palavra de Deus. E quando a gente vai votar, em que a gente deve prestar atenção? Qual é o termo-chave, a palavra-chave para a nossa decisão? Tem muita gente que usa como palavra-chave as mentiras, as chamadas fake news. Não checa a fonte da informação, ouve qualquer informação sem o menor critério, não vai atrás ver se a informação é verdadeira ou é falsa, entra numa bolha qualquer aí da internet, das redes sociais, e não vai checar nada do que lê, não vai checar nada do que ouve. É um escândalo, né? É um escândalo, porque na maioria das vezes é conduzido por mentiras de toda a natureza. Quando a gente vai decidir em quem a gente vai votar, seja para o legislativo, seja para o executivo, a gente tem de consultar a palavra-chave. E a palavra-chave é o programa de governo. O programa de governo. Todo candidato, seja ao parlamento, ao legislativo, seja ao executivo e principalmente ao executivo, tem de nos dar bons motivos para votar nela ou nele. E esses bons motivos estão explícitos, ou deveriam estar explícitos, no seu programa de governo. Então a gente tem de analisar o programa de governo que o candidato, a candidata nos oferece. Primeiro, ver se esse programa de governo de fato tem a ver com as coisas que nós acreditamos. Sim. Nós somos cristãos evangélicos, nós acreditamos em muita coisa. Nós acreditamos que ninguém pode ter sede, portanto, nós acreditamos em saneamento básico para todo mundo. Nós acreditamos que ninguém deve passar fome, portanto, nós acreditamos em segurança alimentar e nutricional para todo mundo. Nós acreditamos em direitos civis, então nós não queremos que ninguém se sinta discriminado, seja por causa da cor da sua pele, seja por causa da sua etnia, da sua nacionalidade, do seu gênero ou das suas escolhas pessoais. De jeito nenhum. A gente acredita que a nudez humana precisa ser coberta. O ser humano tem necessidade de tudo, tem necessidade de aconchego, necessidade de família, tem necessidade de casa, de moradia, tem necessidade de educação, tem necessidade de um ambiente saudável, tem necessidade de segurança,
tem necessidade de escola, estudo, tem necessidade de trabalho, tem necessidade de transporte, tem necessidade de ar saudável, de ambiente saudável, de um sistema ecológico equilibrado, tem necessidade de lazer, tem necessidade de lazer, tem necessidade de dignidade no seu trabalho, um trabalho que de fato remunere o trabalhador, a trabalhadora de forma digna, e não o explore, mas o remunere de forma digna. Então nós temos várias necessidades. Nós temos necessidade de saúde, nós acreditamos nisso. Jesus disse, eu estava doente e vocês foram me ver. Necessidade de saúde. Todo mundo tem de ter acesso a médico, todo mundo tem de ter acesso a remédio, todo mundo tem de ter acesso ao hospital, todo mundo tem de ter acesso à cirurgia, todo mundo tem de ter acesso a consultas, todo mundo tem de ter acesso a tudo que precisa para cuidar da sua saúde. E nós acreditamos em justiça restaurativa. As pessoas precisam recuperar a sua dignidade. Então, se a pessoa quebrou a lei, se a pessoa for punida, a reclusão dessa pessoa tem de ser para reinseri-lo na comunidade, para reinseri-lo na sociedade. Então, tem de ser um trabalho de recuperação do ser humano. A ideia não é punir, matar, destruir o ser humano. A ideia é recuperar o ser humano para si mesmo, para a sua família e para a sociedade. Então a gente tem de olhar para o programa de governo, seja do candidato a vereador, a candidata a vereadora, seja do candidato a prefeito, seja da candidata a prefeita, a gente tem de olhar para o plano dele e ver se bate com o que a gente acredita como cristão. E a palavra-chave é programa de governo. É claro, a gente vai olhar para a história do candidato ou da candidata e ver se tudo que ele está colocando no programa de governo tem a ver com a vida que ele tem vivido, com as lutas que ele tem assumido, com as práticas que ele tem levado a efeito, se isso tem a ver com a história dele. Também temos de ver quais os partidos que o apoiam. Se os partidos que o apoiam, de fato, sustentam aquele tipo de programa de governo. Até porque o bom tom diz para a gente votar no prefeito ou na prefeita e votar no candidato a vereador ou na candidata a vereadora que sustenta o prefeito. Você não pode votar no prefeito para fazer um programa e votar no vereador que é contra o programa de governo do prefeito. Não pode. Aí você vai criar uma situação muito insustentável para a cidade. Então, a palavra-chave para a eleição, para decidir em quem que a gente vai votar, não é entregar a igreja da gente para um candidato. Há pouco tempo, um pastor virou para um candidato a prefeito na cidade de São Paulo e disse, olha, essa igreja é sua e esse povo é seu. Isso é uma blasfêmia. Primeiro, porque a igreja é de Jesus Cristo. Segundo, porque o povo é de Jesus Cristo. O pastor não comprou ninguém com o seu sangue. O sangue daquele pastor, como o meu sangue, não serve nem para pagar o pecado dele. Então, isso é uma blasfêmia, dizer que a igreja é do prefeito e que o povo é do prefeito, de jeito nenhum. A igreja é de Jesus Cristo, o povo é de Jesus Cristo e deve votar segundo a sua consciência, a partir do programa de governo e ver se a história do prefeito bate com o programa de governo que ele propõe. É isso, a gente volta já já, fica aí que o William Cursino vem vindo e a gente vai conversar mais sobre isso. Olá, que bom que você ficou com a gente, você viu, foi bem rápido. E para você que está chegando agora, esse é o programa Daqui para Frente.
Nosso tema hoje é qual é a palavra-chave numa eleição. E estou recebendo, como sempre, meu colega, meu amigo, William Cursino, para a gente conversar sobre esse tema, qual é a palavra-chave numa eleição. Então, William, eu estava no primeiro bloco dizendo para eles que há uma palavra-chave numa eleição e que essa palavra é o programa de governo. Eu sei que tem um bocado de gente abusando, não é? Agora mesmo, recentemente, até cometendo crime eleitoral, um pastor chamou um candidato, um dos candidatos à prefeitura de São Paulo, e disse que a igreja entregava a igreja para o candidato Meu e, Deus. e, e entregava o povo para o candidato, não é? Um Meu Deus. candidato, inclusive, que está disputando a reeleição. E Meu... isso é criminoso, né? Isso é criminoso. Isso é contra a lei eleitoral e é um absurdo. Agora, o maior absurdo, William, é essa afirmação dele, porque até onde eu sei, William, a igreja é de Jesus Cristo e o povo, que obviamente compõe a igreja, é de Jesus Cristo. Afinal de contas, o sangue de Cristo Jesus é que nos comprou para a eternidade. E venhamos e convenhamos, né, William? O meu sangue, o nosso sangue, o sangue desse pastor, não serve para pagar nem o pecado dele, muito menos o dos outros, né? Então ele não é dono de nada, muito menos de ninguém. Nem ele, nem eu, nem você, nem eu. Aliás, nós dois nunca tivemos essa pretensão mesmo, que a gente sabe que o Senhor é Jesus Cristo. Parece que ele se esqueceu quem é o Senhor e entregou o que é do Senhor para o prefeito candidato à reeleição, o que é crime. Simplesmente é crime eleitoral. Não pode. E, e aí, William, a questão toda é: programa de governo é importante ou não é importante? É a palavra-chave ou não é a palavra-chave? Eu comecei dizendo para o pessoal, William, que para nós cristãos evangélicos, a palavra-chave para a vida é a palavra de Deus. Inclusive, citei Jesus Exato. Cristo, que se recusou a ouvir outra palavra que não a palavra de Deus, mesmo diante da fome. É isso. E agora, William, como é que faz? Entrega a igreja para os candidatos, cada um entrega a igreja para o candidato da preferência, entrega o povo, atropela Jesus Cristo, ou realmente vai ver que plano de governo é mais parecido com aquilo que nós acreditamos como sendo a palavra de Deus, e que vida, não é? Porque eu falei, às vezes o cara escreve o plano de governo dele, mas a vida dele é totalmente contrária a todo o plano que ele escreveu. Além disso, o partido ou os partidos que o apoiam são totalmente contrários a tudo que está no programa dele. Então, é preciso ver o programa e ver quem é que está falando essa palavra, porque a palavra pode vir do demônio, não é? Você vê que o demônio falou para Jesus: está com fome? Tô, claro que eu tô. 40 dias sem comer, é óbvio que eu tô com fome. Então, transforma a pedra em pão. E Jesus disse: eu só ouço a palavra de Deus. Ou seja, não basta dizer o que me interessa, precisa dizer o que é direção de Deus. E precisa ver quem é que diz, né, William? Precisa ver quem é que diz. Quem é o Com certeza. cara, qual é a vida dele e quem são os partidos que o apoiam, se os partidos têm a ver com a proposta que ele está apresentando. E, claro, isso para decidir tanto para prefeito quanto para vereador. O que você acha, William? Olá, Ari, olá a todas e todos que nos acompanham aqui na Rede TVT e na Rádio Brasil Atual. É um privilégio estar conversando com vocês. Ari, devido a essa proximidade das eleições municipais, nós temos, como cristãos, somos e nos vemos, pelo menos, como conscientes dessa responsabilidade cívica, a gente tem aqui abordado, nos últimos programas, o decálogo, né, do voto ético-cristão, que foi elaborado há 30 anos, em 94, e cada item nós
observamos que ele tem 30 anos, mas ele está atual. Essa questão que você trouxe aqui, né, de um pastor entregando a sua, ou dizendo que está entregando os membros, pegando a sua igreja a um candidato, abordamos esse tema, está lá no Decálogo, como o de hoje, né, que é o item 8 aí, que nós estamos abordando. E várias falas são descritas nesse item, nos chamam muita atenção no dia de hoje. Bom, nós vivemos numa era de desinformação. Isso aí é fato. Rumores, mentiras, elas são disseminadas assim numa facilidade que, olha, especialmente, né, nas redes sociais. Nós vemos frases, e essas frases aqui estão colocadas nesse decálogo há 30 anos. E há 30 anos elas estão sendo repetidas, até os dias de hoje. Olha que interessante. Então, no decálogo está dizendo para a gente tomar cuidado com essas frases, do tipo, candidato tal é ateu. O fulano vai fechar as igrejas. Olha isso, há 30 anos era falado sobre isso. O cicrano não dará nada aos evangélicos. O Beltrano vai dar muito para nós evangélicos. Bom, essas frases aí a gente tem ouvido durante os últimos anos, os últimos 30 anos, e elas não passam, como a gente tem visto, de boatos, notícias falsas, as famosas fake news, com o objetivo único de manipular o voto do povo de Deus pelo medo e pela incerteza. Infelizmente, muitos cristãos estão caindo nessa armadilha. Eles, infelizmente, caem nessa armadilha e se deixam envolver por esses rumores, sem dar conta que por trás desses boatos há uma agenda oculta. As pessoas que espalham esses boatos, ela tem quase sempre o objetivo de direcionar os votos para os candidatos com os quais estão comprometidos, sem que a verdade e o bem comum sejam levados em consideração. Eu lembro aqui o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 15, que diz, olha esse provérbio, o ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Como cristãos, nós somos chamados a ser prudentes, a investigar e discernir a verdade dos fatos. Não é para ficar dando ouvido a denúncias, a boatos de WhatsApp, de redes sociais. A gente não pode ser guiado ali pelo medo ou pela desinformação. Esses boatos não podem ter poder sobre as nossas escolhas, principalmente as escolhas eleitorais. Então, quando a gente vota, a gente deve olhar para o que o candidato propõe fazer pelo país, pelo Estado, ou na nossa realidade atual, né, pela cidade. Quais são as prioridades do candidato? O que eles querem mudar? Como pretende lidar com os problemas como a pobreza, a educação, a saúde, a segurança pública? Essas são as questões que realmente importam, porque transformação humana não é departamento político, mas do reino de Deus. É outra história. Então, a gente tem que se perguntar, o programa de governo desse candidato, ele está comprometido com a justiça social? Está comprometido com o bem comum? Com a promoção da dignidade humana? É isso que a gente tem que estar na nossa mente. A gente tem que perceber isso. A gente não pode escolher candidatos apenas com base no que eles farão, por exemplo, pelos evangélicos ou pela sua denominação. A gente precisa pensar no bem de toda a sociedade, pois é isso que Deus espera de cada um de nós. Meu irmão, é muito triste ver que em cada eleição, muitos líderes religiosos e políticos, eles se aproveitam do medo, ficam tentando se impor, como esse caso desse pastor aí, para influenciar o voto dos cristãos. Eles espalham boatos, criam histórias fantasiosas, manipulam a nossa fé, nos levando a acreditar que se a gente não votar em determinado candidato, essa é a fala, se a gente não votar nesse candidato aí, a gente está traindo a Deus, a gente está em rebelião, a gente coloca a liberdade religiosa em risco. Pelo amor de Deus, meu irmão, não se deixe enganar, não se deixe enganar.
esse tipo de manipulação é contrária aos princípios do reino de Deus. Jesus nos chamou para viver na verdade e na justiça, e não para sermos guiados pelo medo ou pela mentira. Quando permitimos que o medo determine as nossas escolhas, a gente está abrindo mão do nosso discernimento cristão e nos tornando vulneráveis à manipulação daqueles que querem apenas usar a nossa fé para os seus próprios fins. Por isso, a palavra-chave numa eleição é programa. Programa. A gente tem que focar no que realmente importa. O programa de governo, que são reflexos das verdadeiras intenções e prioridades do candidato. Não é a religião do candidato, não é o que dizem sobre ele nos grupos do WhatsApp ou nas redes sociais. O que importa, de verdade, é o que ele propõe para o futuro da nossa cidade. Quando você for votar, então, meu irmão, pergunte o que esse candidato pretende fazer para melhorar a vida das pessoas. Essa é a pergunta. O que esse candidato pretende fazer para melhorar a vida das pessoas? Ele tem um plano claro e bem estruturado? Como o Ari colocou, o seu partido e o histórico de vida dele são coerentes com essas propostas? Ele se preocupa realmente com a justiça social, com a igualdade, com a dignidade humana, que tudo isso é base bíblica? Essas são as perguntas que devem guiar o voto de qualquer cristão, pelo amor de Deus. Então quer dizer, William, que nenhum pastor pode ficar negociando igreja com o candidato, né? Entregando a igreja para o candidato, entregando os irmãos para o candidato. Isso não funciona. Isso aí não é justo, nem é digno e nem é cristão, correto? Isso é demoníaco, né, Ari? Venda de pessoas, venda de voto, é o famoso voto. Aliás, não deveria vender para ninguém, né? Quanto mais para político. Que autoridade é essa que ele tem? Ele é dono de alguém? Ele está ali para pastorear ou para dominar? Ele é pastor ou ele é ditador? Afinal de contas. Aí que está a questão. O que ele é? Ele é o pastor que cuida ou ele é o ditador que aprisiona? Aqui ele representa o príncipe da paz, o libertador, ou o império das trevas, aquele que aprisiona? Essa é a grande pergunta. E essa questão do programa de governo, William, é essencial, porque a cidade precisa mudar. Está claro que a nossa cidade precisa mudar, precisa melhorar. Está claro que é um sem número de cidadãos e cidadãs que a cidade não atende. Não atende, não cuida deles, eles não têm acesso a nada, eles estão sendo um pouquinho menos do que escravos. A cidade tem de mudar. E nós, cidadãos e cidadãs dessa cidade, e sendo nós os evangélicos agora um número muito grande dentro da cidade, alguns já dizem que nós somos 50%, nós temos uma responsabilidade, irmão. Nós temos uma responsabilidade, irmã. Nós temos de mudar essa cidade. Nós o fazemos nas nossas igrejas, ajudando os necessitados, acima de tudo pregando o evangelho. Agora é a vez da gente fazer isso através do voto. E isso é comigo e com você, daqui para frente.